Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo aqui diretamente do interior da província de Ontário. Estamos falando diretamente da cidade de Sudbury. Aqui tá fazendo agora um climinha gostoso, tá? 10 graus, mas o dia começou ensolarado, tá bem forte na verdade, tá? Não tá quente, não tá frio. Tem ali uma moça ali, ó, sei lá, um rapaz, sei lá, uma pessoa ali aproveitando já para tomar um solzinho, né? Mas ainda não vou tomar um solzinho, tá forte ainda o sol, tá? Se você tá chegando novo, se você tá chegando nova, se inscreve aqui no canal, tá? Você vai ver um pouquinho da vida no Canadá, um pouquinho sobre imigração, um pouquinho sobre tudo, tá? Vida real no Canadá é o que muita gente não te mostra, tá? Tá aqui minhas plantas falsas, tá até com a etiqueta ali que eu nem tirei ainda do preço, mas é isso. Então, ó, feliz domingo aí pra você, tá? Vou começar esse vídeo que foi pedido, tá? Pedido por um seguidor muito especial. Acabei de acordar aqui, ó, cheio de creca. Acabei de acordar e um seguidor muito querido perguntou: Thiago, tem comida brasileira aí no Canadá? Essa é uma pergunta antiga, tá? Essa é uma pergunta que ainda tem algumas coisas místicas ao redor, mas para deixar bem claro para vocês, o canadense não é tão familiarizado com comida brasileira, tá? Infelizmente. Uma coisa que eu noto, tá, sempre é uma diferença, por exemplo, do México e do Brasil, né? O México conseguiu levar sua culinária, né, sua cultura culinária para o mundo inteiro muito fácil, muito rápido, né? E hoje todo mundo conhece a culinária mexicana, na maioria dos países. O Brasil, apesar de ser muito rico, tão rico quanto, né, o México, culturalmente, gastronomicamente, mas não conseguiu fazer sucesso das suas comidas no exterior, tá? É muito rico culturalmente, claro, obviamente, o Brasil é um dos países mais ricos gastronomicamente do mundo, mas em questão de levar para o gosto internacional fica difícil, tá? E você vai me entender por quê. Eu tô aqui no Canadá há 3 anos, tá? E dificilmente a gente vê alguém que conheça uma comida brasileira que não seja a caipirinha, que não dá nem para ser considerada uma comida, né? É uma bebida, mas, né, tá dentro do mundo gastronômico aí. Mas, né, já trabalhei, né, trabalho com canadenses, então se não for realmente a comunidade brasileira, dificilmente vai ter, tá? Então eu selecionei aqui 5 comidas, né, bem típicas do Brasil, você encontra em qualquer lugar do Brasil, mas que aqui os canadenses não fazem ideia do que seja, não fazem ideia. Eu já cheguei a explicar algumas, né, já cheguei a mostrar. Uma amiga até fez uma receita, mas vocês vão ficar surpreendidos, tá? Diferentemente, por exemplo, também dos Estados Unidos, que tem uma quantidade imensa, tá, de brasileiros, o Canadá tem bem menos, né? A comunidade brasileira no Canadá é bem menor do que a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente fala de milhões de brasileiros, tá? Aqui no Canadá deve chegar, talvez, não sei se chega a 1 milhão de brasileiros aqui no Canadá, acho que não. Mas aí já tem essa diferença, né? Nos Estados Unidos você encontra produtos em alguns mercados, produtos brasileiros com mais facilidade, mas aqui, tá, não rola. E ainda tem uma surpresa, tá? Uma surpresa eu vou deixar pro final, uma comida extra que eu fui surpreendido por uma amiga canadense dizendo que era fã dessa comida, tá? Ela disse que não vive sem essa comida e que conheceu num filme. Guarda aí. Então, em primeiro lugar, tem o nosso querido pastel, minha gente. Pastelzinho de feira, pastelzão, famoso no Brasil inteiro, tá? Algumas culturas têm alguma coisa parecida com pastel, mas como o nosso, assim, recheadão, com 5, 6 sabores, queijo e tal, não tem, tá?
Então o canadense não consegue entender o conceito de pastel. As comunidades chinesas têm alguma coisa, né, que, né, também serve para a origem do nosso pastel, mas também não se compara tanto. Então, quando o canadense vê um pastel recheadão assim que eu mostro na internet, eles ficam desesperados para querer provar, tá? Segunda comida, e essa é difícil de explicar. É difícil de explicar até para algumas regiões do Brasil, né? E eu tô falando da tapioca. Tapioca é uma comida indígena de origem, né, brasileira mesmo, e que tem várias versões, recheada, sem ser recheada, com recheio doce, com recheio salgado, mas que se espalhou pelo Brasil aí, que é uma delícia. O canadense também não entende o que é. A base da comida indígena aqui é totalmente outra, né? Totalmente outra mesmo. Então, em terceiro lugar, essa já é um pouco mais conhecida, já é um pouco mais famosa, mas os canadenses também, no geral, não, ou nunca comeram, ou não sabem o que é, só ouviram falar, que é o brigadeiro, tá? Brigadeiro. E foi essa receita que eu ensinei a minha amiga a fazer do trabalho. Ela fez. Ficou muito, muito, muito bom. Tem até algum vídeo atrás falando disso. Mas brigadeiro também cai no gosto. Leite condensado já não é uma coisa que canadense é muito chegado, tá? Não é muito da cultura canadense. E ainda mais misturar com chocolate e cozinhar, né? Que complica mais. Farofa, minha gente, farofa. Uma coisa que é tão natural, né, nas casas brasileiras. Até de família, né, humilde, família de classe alta, classe baixa. Todo mundo gosta de farofa, tá? No mundo inteiro, dificilmente se fala em farofa. E aqui no Canadá, as pessoas não entendem o que é também a farofa. Mais uma vez, por ser, né, natural, de um produto muito brasileiro, né, a mandioca, né, tem farofa de toda coisa, na verdade, mas o mais comum, né, é da farinha da mandioca. Então, realmente, explicar farofa ao canadense é complicadíssimo, mas com certeza, né, e até assim pro paladar deles é meio sem graça, tá? Por último aqui, uma comida que a gente ama, eu amo, tá? A comida, essa aqui é a feijoada, minha gente. A feijoada que meu pai faz é um sucesso. Minha tia faz feijoada, né? Tem receitas novas de família, desde a mais tradicional, a mais feijoada vegana, né? Nada contra aí, né? Mas também tem gente que come feijoada vegana. Então, explicar para o canadense é difícil, porque os cortes da carne são totalmente diferentes, né? O canadense também já não tem o hábito de comer feijão, não é uma coisa que é agradável ao paladar canadense no geral, mas que eles conhecem muito também pela cultura mexicana, né? E a gente encontra facilmente feijão aqui no Canadá, no mercado, vários tipos, mas o canadense em si no dia a dia não rola, tá? Para eles. Realmente, como eu disse, o Brasil, apesar de ter comunidades grandes no exterior, eu não sei se é por preconceito, né, de muitos países, talvez, mas muitos estrangeiros dizem que o nosso doce é muito doce, tá? E quando experimentam, veem que não tem nada disso. A comida brasileira é maravilhosa. E por fim, a minha amiga do trabalho, minha chefe do trabalho, ela é apaixonada por pão de queijo. Pão de queijo, minha gente. E o pão de queijo, sim. Essa é a surpresa que eu tive. Como os brasileiros conhecem pão de queijo. Aqui no mercado, não em todos, mas no Walmart você acha. No Costco, né, que é um mercado americano, mas tem aqui. E eles conhecem como Brazilian Bites. Tem uma marca até que faz, mas muito também pela indústria brasileira, tá? Eu acho que a Forno de Minas comprou uma empresa canadense. Ou foi a empresa canadense que comprou a Forno de Minas, uma coisa assim. Então, os canadenses foram apresentados ao pão de queijo. E não tem como, né? Realmente, se você não gosta de pão de queijo, a gente tem que conversar, tá? Pão de queijo com cafezinho. E aí eu incrementei os canadenses. Eu disse, ó, não come só pão de queijo. Faz um cafezinho, tá? Compra um cafezinho. Come isso aqui com um cafezinho. Abre no meio o pão de queijo, passa uma manteiga, tá? Bota um doce de leite. Já deu uma incrementada, né? Na receita.
dos canadenses. Mas só o pãozinho de queijo já é bom demais, tá? Então, é uma das coisas mais dessa lista aqui que eu fiz, né? Esse extra, o pão de queijo, a gente encontra mais fácil, tá? Isso eu não tô falando de mercados brasileiros, tá? Aqui na cidade mesmo tem mercado brasileiro, mercado online brasileiro. Nas grandes cidades você encontra mercados brasileiros, né? Mas no dia a dia, assim, dos mercados canadenses, essa comida realmente não vai ter. Mas você consegue, né, fácil, nos mercados brasileiros por aí. Tem coisas muito regionais, né? Sou de Recife, sou de Olinda, na verdade. Sou nordestino, acho que nem deu pra notar pelo meu sotaque. Mas o cuscuz, minha gente, o cuscuz que é tão comum, né, na nossa casa. E o canadense não faz ideia do que seja. Não faz ideia do que seja, tá? Até para explicar para os outros latinos, para os outros países vizinhos do Brasil, fica difícil. Também que eles conhecem, obviamente, o milho, a farinha do milho, mas não tem esse uso. Eles não fazem uso desse jeito. Então, quando a gente explica que é milho, que é a farinha de milho, eles, opa, dá pra... Eles têm uma memória mais ou menos do que pode ser, uma lembrança, né? Eles começam a imaginar o que pode ser. Mas para um canadense realmente fica complicado. Então, deixa aqui nos comentários se você tá no exterior, se você sente falta dessas comidas, né? Como é que você faz para comprar? E se você tá no Brasil, qual dessas comidas que você não abre mão? Tá? Você diz, ó, sem isso aqui eu não fico de jeito nenhum. Então, valeu demais. Muito obrigado pelo carinho, tá? Se inscreve no canal se tá chegando novo, tá chegando nova. Deixa aqui um like. Se você não gostou também, vida que segue, passa adiante, tá? Mas me dá essa chance que o canal tem muita coisa boa, muita coisa que vale a pena assistir, tá certo? Então, valeu, falou e fui! La 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 la